Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da filosofia do direito e teorias da justiça, e hoje eu vou corrigir a 42ª prova da OAB, o Exame de Ordem Unificado, que foi aplicado agora no dia 1º de dezembro de 2024. Essa prova da OAB, nas questões 9 e 10, tratou de filosofia do direito. Aliás, uma excelente prova que cobrou Platão e Aristóteles. Hoje, especificamente, eu vou corrigir a questão 9, que diz respeito à teoria da justiça de Platão. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em teoria da justiça, filosofia do direito e muito mais. Eu tenho uma playlist onde eu corrijo todas as questões da OAB que foram aplicadas em filosofia do direito. Ademais, eu tenho 2 minutos de filosofia e que você pode pegar pílulas de filosofia do direito, cujo conteúdo muitas vezes já caiu na prova da OAB. Essas questões mesmo, se você tivesse assistido uma playlist que eu tenho a respeito da ética e da política de Aristóteles, que eu gravei na livraria à página com alguns professores convidados, você já conseguiria responder pelo menos uma dessas questões. Então, sem mais demoras, vamos ver o que diz o enunciado da questão número 9 da prova da OAB. Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista a custo a ideia do bem. E uma vez avistada, compreendes que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo. Platão. Em seu livro A República, Platão conta a famosa alegoria da caverna, ensinando a não confundir a aparência imperfeita com a essência perfeita. Nesse sentido, é correto afirmar que, para Platão, a justiça corresponde. Bem, este é o enunciado da questão. Faz referência ao livro A República de Platão, no qual Platão vai buscar definir o que é justiça e o justo e propor o governo dos filósofos para a comunidade política. Essa obra tem diversas passagens famosas, entre elas essa alegoria da caverna, em que o Platão alega que nós vivemos num mundo de sombras e que nós só enxergamos os reflexos, ou melhor, as sombras das formas perfeitas das coisas, inclusive da justiça. Então, quando você está olhando para o fundo da parede da caverna, você não está observando a própria justiça, mas sim a sombra projetada sob a ideia da justiça que se projeta na parede da caverna. E o pensamento de Platão é que se você se virar e buscar não observar a sombra, mas observar a própria forma da justiça, e mais do que isso, sair da caverna e observar o próprio sol, que é a fonte de toda a luz e que é a ideia ou a forma de bem, aí sim você vai estar enxergando a verdade. Então, o trabalho da filosofia é exatamente sair desse mundo de aparências, de imperfeições e buscar sair da caverna a fim de buscar a verdade, não só sobre a justiça, mas sobre a forma do bem. Isso é o que os filósofos fazem, e um governante, para ser um bom governante, ele deve observar a verdadeira forma do bem e a forma da justiça, a fim de propor uma ordem justa na comunidade política. Vamos ver quais são as alternativas que o examinador propõe para a gente para responder essa questão. Neste sentido, é correto afirmar que, para Platão, a justiça corresponde a, letra A, a uma prática que decorre dos atos justos praticados por homens justos. Bom, em realidade, quando eu peguei essa prova logo depois de aplicada, quando eu vi que era Platão e Aristóteles, eu nem li o enunciado, fui direto para as alternativas. E essa alternativa me chamou a atenção, porque, como quem acompanha o meu trabalho, eu estudo muito Aristóteles, e essa seria uma alternativa correta se o enunciado dissesse respeito a Aristóteles. Eu confesso que eu fiquei na dúvida, mas aguardei para ver se não teria uma mais correta que essa na obra de Platão. Temos que pegar nessa teoria de Platão que a questão da forma da justiça e a ideia de justiça são fundamentais para uma primeira compreensão da sua teoria. Logo, vamos ver quais são as demais alternativas e deixamos essa alternativa resguardada para ver se ela é correta ou se temos que descartar, porque há uma alternativa que fecha muito mais com a teoria de Platão. Vamos ver a letra B. Ao contrato social que assegura os direitos e as liberdades individuais, evidentemente que não. Se nós pegássemos Rousseau, Locke, Hobbes talvez, poderíamos dizer aos contratualistas, os filósofos contratualistas, que sim, o contrato social resguarda liberdades individuais. Contudo, no caso do Platão não é isso. Nós estamos falando sobre uma forma perfeita de justiça que não diz respeito a um contrato social entre governantes e governados, mas sim uma ideia, ou melhor, a verdadeira justiça, a verdadeira ideia de justiça
cuja sombra é projetada no fundo da caverna. Mas nós estamos falando daqueles filósofos que saem do meio dos homens comuns, dos seres humanos comuns, e viram-se para observar não a sombra da ideia, mas a forma da justiça. Logo, vamos ver o que diz a alternativa C. Ao processo histórico de luta contra a exploração e a conquista da emancipação, evidentemente que não, isso parece alguma coisa meio marxista, mas não é o caso do Platão, em que pese ele ser de fato um primeiro comunitarista ou um primeiro comunista, porque não no sentido marxista da palavra, é porque ele via que a comunidade se sobrepunha aos interesses individuais. Então, ele tem algumas questões, por exemplo, que o Aristóteles critica no começo da sua Política, em que Platão defendia, por exemplo, que as crianças deveriam ser retiradas dos pais e entregues para que o Estado cuidasse, porque ele acreditava que isso seria o melhor para a sociedade. Contudo, Aristóteles diz que isso não é o melhor para a sociedade, porque não num plano utópico, ou num plano platônico, melhor dizendo, mas num plano realista, isso causaria a inimizade entre os cidadãos e seria algo traumático. Então Aristóteles descarta essa ideia comunitarista de Platão, né, de transformar a sociedade política numa grande família que é responsável pela criação dos filhos. Logo, eu poderia dizer que, apesar disso, Platão certamente não é um marxista ou não segue essas questões aqui da letra C. Vamos ver o que diz a letra D. Há uma concepção ideal a ser conhecida e compreendida pela razão? Senhores, para mim, logo que eu li essas questões aqui, essas alternativas, eu acreditei que essa seria a questão mais apropriada ou a questão correta, porque em que pese Platão falar sobre virtude e falar sobre justiça, essa questão representa muito mais a teoria do Platão, que fala sobre a ideia do bem e a ideia perfeita de justiça, do que apenas tratar a justiça como uma questão de hábito ou uma virtude ética, como faz muito apropriado Aristóteles. Mas se a gente pegar inclusive o próprio enunciado que fala sobre a ideia perfeita de bem e também sobre a alegoria da caverna e o mundo imperfeito das aparências e das essências, certamente é isso que o examinador está nos buscando testar. Então, posso adiantar para vocês que, quando eu li as alternativas, passei a ler o enunciado e ficou muito claro para mim que era a letra D, porque havia inclusive pistas no próprio enunciado de que seria essa a alternativa correta. E, concluindo, vendo o gabarito, a alternativa correta é a letra D de dado, ou seja, a ideia de justiça se refere a uma concepção ideal a ser conhecida e compreendida pela razão. E essa foi a correção da 9ª questão de Filosofia do Direito da 42ª prova da OAB, aplicada agora em dezembro de 2024. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos para apoiar o trabalho do canal e ajudar eles a também terem este acesso a esse material que pode ajudá-los na aprovação para a prova da OAB. Um grande abraço e uma boa semana, são os votos do professor Leandro Cordioli.